Hello everyone! Olá para todos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Daniela, eu sou sua English Teacher, sua professora de inglês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o material aí que vocês têm na plataforma. Nós vamos começar falando sobre uma coisa que eu sei que gera muitas dúvidas em vocês, que é com relação ao verbo to do. Então vamos olhar aí na nossa tela. Nós estamos falando da segunda etapa do ensino fundamental, terceiro semestre, módulo 1, unidade 1. E uma das coisas que eu sei que gera muitas dúvidas é o uso do verbo to do, que já apareceu em diversas situações aí no material de vocês. O verbo to do em inglês é um verbo auxiliar, mas ele também pode funcionar como verbo principal. E é por isso que ele deixa muitas pessoas com a pulguinha atrás da orelha. Como assim? O verbo to do, na prática, ele é traduzido como verbo fazer. Olhem aqui para mim. Olha a conjugação dele no tempo presente. Então, quando eu falo do verbo to do, sozinho, sem nenhum outro verbo na frase, ele é o verbo fazer. No presente, eu conjugo ele como I do, eu faço. You do, você faz. He, she, it, does. Lembrando, terceira pessoa, no inglês eu acrescento S ou ES para indicar a terceira pessoa. Por isso que ele se transforma de do para does. Saiu da terceira pessoa, veio para o plural, ele volta para a forma normal dele. We do, nós fazemos. You do. Da mesma forma, no singular, ele é no plural. Vocês fazem. They do, eles ou elas fazem. Verbinho fácil de conjugar. Ele só muda aí na terceira pessoa porque ele ganha o ES. No passado, ele é mais fácil ainda, que ele se transforma em did. I did, eu fiz. Então, se eu tenho ele como verbo principal da minha frase e aparece no presente, ele vai aparecer na forma I do. Se ele aparecer no passado, ele vai aparecer como did. E o did, ele não flexiona, ele não muda. Em todas as pessoas do passado, ele vai ser igualzinho. I did, you did, he, she, it, did. We did, you did, they did. Olha só, facinho de lembrar. Presente eu tenho I do, eu tenho he, she, it, does. No passado é tudo did. Eu fiz, nós fizemos, eles fizeram. Tudo escreve igual. Facilita a nossa vida. Apareceu desse jeito aqui na sua frase, você sabe que a sua frase está no passado. No presente, nós temos um outro verbo que é muito legal, que é o verbo saber. Por que ele está aqui na nossa lista? Ele aparece em algumas situações aí no material de vocês, bem rapidinho, e ele é um verbo que tem uma pronúncia diferente, porque tem esse K que quase não aparece na pronúncia. Know, I know, eu sei. Do I know, eu sei? Olha só, perguntinha com o verbo to do. Aqui nós temos duas coisas maravilhosas. Acabamos de ver o verbo to do, aqui como verbo principal, não foi? Eu faço. Aqui ele está como verbo auxiliar. Como assim auxiliar, professora? Porque o nosso verbo principal aqui agora não é o do, é o know. I know, que é o verbo saber. Então, do I know? Eu estou perguntando, eu sei. Mas cadê a tradução do verbo to do, professora? Quando ele funciona como auxiliar, eu não preciso traduzir ele só está me ajudando a fazer uma pergunta. Então, em casos que eu tenho dois verbos na frase e um deles é o meu verbo to do, ele é o meu auxiliar, ele é um ajudante. Ajudante de quê? De fazer pergunta. Do I know? Eu sei. Does he know? Ele sabe. Does he know? Ele sabe.
Does he know? Ela sabe? Então, o verbo to do, quando ele funciona como verbo auxiliar, ele não é traduzido, não vou enxergar ele como fazer, eu vou enxergar ele como um ajudante, que me ajuda a fazer perguntas. E a mesma coisa no passado, olha aí, para fazer a pergunta, eu sabia, ele sabia, ela sabia, no passado, eu vou utilizar o verbo to do na forma passada. Did I know? Eu sabia? Eu sabia disso? Did he know? Ele sabia? Did she know? Ela sabia? Então, o verbo to do, quando ele funciona como verbo auxiliar, ele nos ajuda a fazer perguntas. Se eu não sei como fazer uma pergunta, eu não tenho o verbo to be na minha frase, o verbo to do no passado ou no presente é a minha salvação. Olha só que legal. E tudo isso só para a gente chegar nesse texto aqui da apostila de vocês. Olha a perguntinha. Did you know? Acabamos de ver aí o verbo to do no passado, ajudando a fazer a pergunta. Você sabia? E no nosso texto, só o título está em inglês, o resto vocês têm aí em português dando uma informação. No Brasil, faltam moradias adequadas para cerca de 5,8 milhões de pessoas. Lembrando, esse texto é antigo, mas segundo informações do último censo, estudo estatístico referente a uma população realizado há mais de 10 anos, em 2010, existem mais de 6 milhões de moradias desocupadas, incluindo as que estão sendo construídas. No ano de 2022, o censo está sendo novamente realizado. Então, esse texto ele é do início de 2022. Nós já estamos aonde? Já passou muito tempo, essa informação já deve estar até desatualizada. Então, podemos atualizar esses números e verificar realmente quantas pessoas no Brasil não possuem uma moradia. Então, tudo isso para a gente trabalhar com o título, Did you know? Você sabia? E normalmente eu utilizo isso quando eu vou dar uma informação nova, estabelecer uma curiosidade. Todo esse texto aqui ele foi uma informação nova. Continuando. Com base nesse vocabulário que nós estamos falando de moradia, de saber, verbo to do, eu gostaria de trabalhar com vocês palavras cognatas. O que são palavras cognatas? São palavras que apresentam a mesma raiz, ou seja, têm a mesma origem, lá do passado, de algumas palavras de origem portuguesa que vem lá do latim. E essas palavras, mesmo passando pelo inglês, elas vão ter uma escrita parecida com a nossa, uma pronúncia parecida com a nossa e um significado parecido. Por que a gente está saindo do verbo to do para palavras cognatas? O que uma coisa tem a ver com a outra? As palavras cognatas, elas são uma espécie de coringa. Quanto mais palavras cognatas eu memorizo, mais palavras cognatas eu conheço, mais fácil eu fazer uma tradução de um texto que eu estou vendo pela primeira vez. Elas se tornam um ponto de apoio que me ajudam a inferir o resultado de um texto todo e me dão contexto para eu entender se eu estou utilizando o verbo to do naquela frase como verbo principal ou como verbo auxiliar. Observem aí, esse material também foi extraído do material de vocês aí da plataforma do EJATEC. Vamos procurar palavras cognatas em um texto. O texto vocês têm, ele chama Home Sweet Home, Lar Doce Lar. Então, eu peguei cada frase desse texto e trouxe para vocês as palavras que podem fazer parte do seu dicionário de palavras cognatas. Uma dica muito boa é sempre que você encontrar uma palavra cognata, você anotar. Escolhe uma folha aí do seu caderno, do seu bloco de anotações, escreve assim, vocabulário permanente de palavras cognatas. E toda vez que você descobrir uma, você coloca no seu vocabulário. Vai te ajudar a estudar para fazer as atividades, tanto da plataforma, quanto as avaliações futuras aí que vocês precisarem fazer. Dentro desse texto, The Right to Adequate Housing, Organização das Nações Unidas, direito à moradia adequada. Olha aí, primeira palavra cognata que nós pegamos, adequate, parece com a palavra adequada. Depois, security of tenure,
guarantees legal protection against forced eviction, harassment and threats. Nossa, professora, que trem complicado de pronunciar. Você não precisa pronunciar isso tudo, não. Olha, onde que você vai prestar atenção? Não fica afobado com tudo que eu falei, não. Observe a palavra security. Ela parece com qual palavra do português? Parece com segurança. Segurança de posse. Guarantees, garante, olha aí, parecidíssima com o português. Garante, protection, proteção. Forced, parece com forçada. Então, todas essas palavrinhas que eu circulei são palavras cognatas. Security, parece na escrita, na pronúncia e no significado com segurança. Guarantees, parece com a palavra garantias. Protection, proteção. E forced, muito parecido com a força, forçada. Anota essas palavrinhas aí como palavras cognatas. Quanto mais palavras cognatas eu reúno, mais fácil eu vou me lembrar delas depois e mais elas vão me ajudar em textos futuros. De novo aqui, eu não vou ler a frase inteira, porque senão vocês vão ficar até um pouco assustados, que é uma frase grande. Vamos direto para as palavras cognatas. Estão todas marcadas em azul. Services, materials, infrastructure, contain, certain, essential, ó, de novo aí, adequate, comfort e nutrition. Tá vendo que elas se parecem muito com o português? Vamos aos equivalentes de cada uma. Services é equivalente a serviços, parecidíssima. Materials, materiais. Infrastructure, parece com infraestrutura. Adequate, nós já vimos lá que é adequada. Depois eu tenho contain, conter, contém. Certain, certas. Essential, essenciais. Comfort é conforto. Nutrition, nutrição. Só com as palavrinhas cognatas nós temos metade da frase já em português. Fica muito mais fácil da gente entender. Disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura. Uma moradia adequada deve conter certas instalações, essenciais para a saúde, segurança, conforto e nutrição. Continuando nesse mesmo texto, nós temos associated, que é o mesmo que associados. Compromise, que é compromisso, comprometer. Access, acesso, parecidíssimo com o português. Other basic, outras básicas. Ah, e necessidades aqui no meio, professora, não são outras necessidades básicas? Needs, pode até passar perto, mas não chega a ser considerado uma palavra cognata. Other basic needs, outras necessidades básicas, aqui ó. Habitable, que é o mesmo que habitável. Residents, é o mesmo que residentes. Protection, proteção. Phenomena, é o mesmo que fenômenos. Olha aí, mais palavras cognatas. Minha dica, sempre anote essas palavrinhas. E existe mais uma razão para a gente anotar as palavras cognatas. Assim como existem as palavras cognatas que nos ajudam muito, existem as palavras falso-cognatas, que são os falsos amigos. Elas parecem com o português na escrita e na pronúncia, mas têm um significado muito diferente. E eu só não vou cair nas armadilhas das falsas cognatas se eu ganhar um vocabulário muito grande. E eu só consigo isso por meio da observação. Então, sempre que eu apontar aqui no nosso reforço que uma palavrinha é cognata, anota ela, porque ela vai ser muito útil para você no futuro.
Continuando no mesmo texto aí, eu tenho a palavra especial, ó, especiais, acesso, ele se repete, garantia, nós já vimos, ela se repete, assured, que é assegurado, uma que é muito legal, location, olha aqui, location é o mesmo que localização. Opportunities são oportunidades, parecidíssimo com o português. Schools nem precisa dizer que são escolas. Centers, centros. E de Basic Social Services, esse nós já vimos também. Basic é o mesmo que básico, social é igualzinho no português e services são serviços. Super prático, palavrinhas cognatas nos ajudam muito. E com base nessas palavrinhas cognatas aí, vocês vão ter uma capacidade de entender um pouco melhor o texto aí, que vai servir de base para as atividades aí do material de vocês. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e eu vejo vocês na nossa próxima aula.